Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o cardiologista Fábio Argenta, ele que é diretor do Departamento Especializado em Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MT, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Karine, obrigado ao Repórter MT pelo convite, fico muito honrado e vamos aprender juntos aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa realidade atual, doutor, com relação às doenças cardiovasculares, né? Nós temos acompanhado uma crescente nos casos de infarto, de AVC, né? De doenças que envolvem o coração. E hoje em dia a gente vê que está cada vez mais comum jovens descobrindo essas doenças, né? Que antes, muitas vezes, a gente só associava à velhice, né? Chegava uma certa idade, não, é comum ter pressão alta, é comum ter tal sintoma, mas hoje isso está cada vez mais precoce. Tem alguma explicação do porquê isso está chegando cada vez mais perto dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, doutor? Pois bem, a questão toda é no quesito estilo de vida, né? Uhum. Então hoje nós temos crianças e jovens, de um modo geral, mais sedentários, né? Muito voltados a telas, a computadores e celulares, é uma geração, né, diferente nesse sentido. Sim. E com isto, consomem muito ultraprocessados, né? Então a alimentação já não é adequada, falta uma atividade física adequada e o sedentarismo, vamos lá, como grande vilão, associado aí ao ganho de peso, ao sobrepeso e à obesidade. Então nós temos essas questões de estilo de vida que faz com que tenhamos crianças, jovens, enfim, adolescentes com mais predisposição para a doença cardiovascular. Do outro lado, os que vão para atividade física, por vezes eles já vão para uma academia, para uma pegada mais, vamos dizer, mais hard, maior, né? Já vão para com anabolizantes junto, com excesso de carga, ou vão já se automedicando, ou já vão para a corrida e já querem competir sem um exame cardiológico, né? Então vamos lá, tem essa questão do sedentarismo mesmo e dos que vão para a academia ou para atividade física sem o acompanhamento médico. Quando eu vou entrar numa academia ou fazer alguma atividade, mesmo que amadora, né, uma corrida, uma bike, alguma coisa assim, é importante, o mínimo, fazer um check-up cardiológico, um eletrocardiograma, uma anamnese, um exame físico com o cardiologista, vai escutar o coração, etc. Porque nesses indivíduos jovens, quando eu falo assim, abaixo de 35 anos, jovens, são indivíduos mais predispostos a doenças estruturais que eles não sabem. Então, assim, vamos lá. Pode ter uma doença estrutural, que é uma miocardiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo, que é uma hipertrofia do ventrículo de nascença, que predispõe à arritmia. Vai para uma atividade mais intensa, o primeiro sinal é uma morte súbita por uma arritmia. Do outro lado, tem também a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é outra alteração estrutural, que é de nascença e que, se não fizer um exame adequado cardiológico, também não sabe. E o primeiro sinal é uma arritmia e morte súbita. Do outro lado, tem doenças valvares que também levam a arritmias e morte súbita. Então, o que a gente vê de jovens indo para atividade física e alguns casos aí de morte, normalmente são doenças estruturais que não foram diagnosticadas por falta de um exame cardiológico mesmo, né? Sim. A gente vê atletas, né, de futebol, vôlei, etc., que por vezes eles têm que se retirar do esporte por miocardiopatias, né? Isso mesmo. E quantas vezes a gente já viu eventos em campo, né? Então, quer dizer, tudo tem que ter essa avaliação cardiológica. Então, eu te diria que são essas duas searas, né? O indivíduo sedentário, que não faz modificação de estilo de vida e que por si só, por isso tudo, né? Esse combo aí fica doente e mais predisposto à doença cardiovascular. E esse outro indivíduo também jovem, mas que vai para atividade física sem orientação adequada e possui uma doença cardíaca congênita que não faz diagnóstico e aí leva, por vezes, à morte súbita. E associado a essa questão de academia, me preocupa muito o uso de anabolizantes, esteroides, etc., para ganhar massa muscular, hormônios sem necessidade, e que também essa carga de anabolizantes e hormônios desnecessários leva à hipertrofia de músculo cardíaco e a infarto precocemente. Insuficiência cardíaca,
Infarto em indivíduos jovens por falta de orientação e uso desnecessário, muitas vezes, de tudo isso. Ah, mas tem indicação de usar um hormônio ou outro? Pode ter, sobre acompanhamento médico. Aí um cardiologista, endocrinologista vai orientar. Mas a grande maioria se sabe que não é assim, né? Exato. Então, quer o corpo perfeito, começar em 2, 3 meses uma academia e já está, né, com shape, como diz. Mas é aí que não está adequado. Então, a gente tem que orientar esses jovens que precisam de um acompanhamento médico. Ah, eu gostaria de usar um hormônio. Vamos passar no cardio, no endócrino, para ver se tem essa necessidade ou não. Então, é deletério tanto o sedentarismo e esses hábitos de consumo de ultraprocessados, e falta de atividade física, excesso de telas, enfim, aquele indivíduo que está acomodado, que isso leva também, obviamente, à doença cardiovascular, assim como o indivíduo, como falei, que vai para atividade física sem orientação e usa medicações que não deve. Agora, vamos lá. Pegando essa seara do indivíduo sedentário, eu preciso dizer que hoje a hipertensão, que é a minha especialidade principal, a gente tem visto cada vez mais comum em crianças, adolescentes, por conta do sedentarismo, da obesidade, do sobrepeso, enfim. Estávamos falando nos bastidores, no Vigitel, né, os dados do Ministério da Saúde que nos trouxe recentemente, né? Sim. Um consumo maior de tabagismo, sobretudo de vape, cigarro eletrônico, que é tão ou mais maléfico que o cigarro comum, né? Há também um aumento de sobrepeso e obesidade, em torno de 60% da população brasileira acima de 18 anos tem sobrepeso ou obesidade, 60%, né? Do outro lado, aumentou a atividade física. Hoje a gente tem uma gama aí, em torno de 40% da população acima de 18 anos está fazendo alguma atividade física, o que é bom, mas precisa dessa supervisão, né? Sim. E de um lado bom, vamos falar das coisas boas também, diminuiu o consumo de álcool. Essa geração parece que está consumindo menos, que bom, né? Mas aumentou o tabagismo. Mas aumentou o tabagismo. Né? Então, quer dizer, é tudo no equilíbrio, né? Não é legal o sedentarismo e não é legal ir para atividade física sem uma avaliação cardiológica. Eu acho importante também, doutor, a gente desmistificar um pouco, porque às vezes, ao começar a atividade física, ao ir para uma academia, começar uma outra atividade, luta, seja lá o que for, a gente que é mais jovem tem a impressão de que não precisa fazer exames cardiológicos, porque tô jovem, tá tudo bem, eu não sinto nenhuma falta de ar, eu não sinto nada que me indique que eu preciso de um acompanhamento cardiológico. Mas nesse ponto, acho importante reforçar que nem todos os problemas cardiológicos, cardiovasculares, eles apresentam sintomas com tanta antecedência quando a gente imagina, né, doutor? Por exemplo, já aconteceu a gente acompanhar caso de homem e mulher que acabou vindo a falecer enquanto praticava uma atividade física e ele não tinha nenhum sintoma de predisposição para aquele problema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem colocado. Essa população abaixo de 35 anos que tem cardiopatia estrutural, o primeiro sintoma, na grande maioria das vezes, é uma arritmia e morte súbita. Então, realmente, não vai ter sintoma. Não tem como fugir. Do outro lado, se eu pegar uma população para cima de 35 anos de idade, a gente entra num outro problema cardiovascular mais frequente, que é a doença aterosclerótica, que é placa de gordura nas artérias do coração. Isso leva, se o indivíduo vai fazer uma atividade física sem acompanhamento depois dos 35 anos, a predisposição de angina. O que é angina? Aquela dor no peito quando faz algum exercício. Aí tem um aviso, né? Mas nem sempre essa angina acontece. Às vezes o primeiro sintoma já é uma dor muito forte de obstrução total da coronária do coração, levando ao infarto. Então, acima de 35 anos, o que me preocupa é a doença aterosclerótica coronariana, placa de gordura nas artérias coronárias do coração, que levam ao infarto. Como falei, por vezes pode ter um sintoma que é a angina, aquela dói, para de fazer esforço, melhora a dor, né? Isso já é um aviso. Ou às vezes esse aviso vem de forma não muito clara, vem como um calafrio, uma sensação de canseira, de falta de ar, durante uma atividade mais importante, né? Intensa, então, uma atividade mais intensa, em vez de dor no peito, pode ter uma sensação de falta de ar, de desconforto, um sudorese fria, uma sensação estranha. Também pode denotar um problema cardíaco. É um aviso. Sim. Então, normalmente, acima de 35 anos, costuma avisar mais, mas nem sempre. E às vezes o primeiro sintoma já é o próprio infarto, que é aquela dor que vem, que não passa e obstruiu a coronária. Em 10 minutos, se não tomou nenhuma atitude, né,
o SAMU, usar um desfibrilador, que é aqueles aparelhos que deve ter em ambientes públicos, né? O indivíduo pode ter uma parada cardíaca e morte, né? Doutor, a aterosclerose é a doença cardiovascular mais comum a partir dos 35? Exatamente. Tá? E... placa de gordura nas artérias. Perfeito. E nos mais jovens, antes dos 35, é a arritmia cardíaca? Exatamente, causada por doença estrutural do coração, que não sabe que tem, né? Sim. Mas vamos lá, a aterosclerose que nós estamos falando, como eu disse, ela costuma dar avisos, mas vamos fazer uma vírgula. Na mulher, os sintomas são mais atípicos, não costuma ter essa dor característica. A mulher às vezes sente uma canseira ao fazer um exercício maior. Sim. Ou sente uma palpitação, ou uma sudorese, isso já é um sinal. Então veja que são manifestações diferentes em homem e mulher. O homem costuma ter uma manifestação mais clara, mais aguda de dor no peito, tá? Outra coisa, a aterosclerose, que é a placa de gordura nas coronárias, que pode levar a infarto, sobretudo depois dos 35 anos, não quer dizer que ela começa nos 35 anos, ela começa lá nos 20, lá nos 18 ou até antes. Então veja, a partir de 10 anos de idade, as crianças já têm que fazer um examezinho de perfil lipídico, que é para avaliar colesterol, triglicérides e também a glicose. Sim. Tem que já aferir pressão arterial. Vou colocar uma vírgula, a partir de 3 anos o pediatra já deve aferir a pressão arterial. E a partir dos 10 anos de idade fazer um check-up mais completo. Além de aferir a pressão arterial, verificar colesterol, verificar glicose. Por quê? Uma vez que o indivíduo tem uma doença genética familiar de hipercolesterolemia, que é o aumento de colesterol, ali com 10, 11 anos de idade, já faz o tratamento adequado não medicamentoso, que são mudanças de estilo de vida, quando necessário, tratamento medicamentoso. Por quê? Porque eu vou evitar que esse jovem de 10, 15 anos chegue na idade aí de 30, 35 já com formação de placas. Então, o infarto que vai acontecer lá dos 30, 40, 50, ele começou lá nos 10, 15 anos de idade, quando não diagnosticado colesterol, dislipidemia e não tratado de forma adequada. Então, vai surgir depois dos 30, 35, sim, mas tem que tratar lá atrás. Hoje, a gente tem toda essa orientação, como estamos dando aqui, né? Para que, pelo menos com 10 anos, a criança já faça um perfil lipídico. Meu filho, eu tenho um caráter genético de colesterol, uso meu remedinho de colesterol, e eu tenho 2 filhos, uma de 18 e outro de 14. O meu filho de 14 já tem alguma alteração em colesterol genética, que está fazendo desde os 10 anos, e ele me disse... Mas pai, como que os meus colegas não têm isso de colesterol e eu tô tendo já colesterol e já tô me cuidando aí com 14 anos, ele é bem atlético, faz atividade física e tal. Dá para melhorar na alimentação, mas a gente tá em cima, né? Eu falei, Pietro, vem cá, os teus colegas dosaram o colesterol para eles saber se tem colesterol alterado? Ah, é verdade, pai. Então eu tenho, mas os meus colegas não sabem, né? Não sabem se tem. Então, compreendeu? Sim. Então, assim, vai essa informação que estamos passando hoje para os pais se atentarem, né? Os filhos de 10 anos de idade em diante já têm que dosar colesterol. Sobretudo se na família já se sabe que o pai ou mãe tem alterações de colesterol. Da mesma forma, quando eu tenho histórico de pai ou mãe hipertenso, a partir de 10 anos já dá uma ferida na pressão, já segue acompanhando, porque pode desenvolver precocemente. Se a criança está naquela área sedentária, comendo bobagem, muito em celular, não faz atividade física, ultraprocessados, excesso de sódio, de sal, abra o olho, essa criança... Daqui a pouco sobrepeso, obesidade, essa criança pode, antes dos 20 anos, já estar com uma hipertensão importante. Doutor, então assim, de forma resumida, só para a gente entender e passar para o público, o infarto não dá do nada, de repente. Ele sempre vem com antecedência. O infarto dos 60 começa com os 20, vamos lá. Perfeito, é só para a gente poder entender mesmo, que a gente pensa, às vezes, quando vê alguém infartando, fala, nossa, mas ele não tinha nada. Exatamente. Mas... poxa, vivia aqui entre a gente, nunca demonstrou nada, nenhum sintoma que pudesse indicar isso. Às vezes até tinha, mas o sintoma era silencioso, um exame de rotina talvez tivesse descoberto com antecedência. E quando aquelas plaquinhas de gordura ainda estão pequenas, não obstrutivas, não sente nada mesmo, né? Então, por isso que tratar o colesterol quando necessário é um tratamento contínuo, são doenças crônicas, tanto pressão alta quanto colesterol. Mas se eu não sinto nada, é muito comum ver o abandono do tratamento. Uma vez que o médico instituiu de forma adequada o tratamento para colesterol e para hipertensão, é para a vida toda, preventivamente, justamente para evitar as complicações mais frequentes, que é derrame e infarto. Bom, nós estamos falando, veja aqui, da ponta do iceberg, né? Hipertensão, colesterol, sedentarismo,
falta de atividade física, tabagismo, Acompanhamento exagero no médico. álcool, tudo isso é o que leva lá para frente as principais desfechos que a gente vê hoje na população, que é o derrame e o infarto. Então não vem do nada isso. Compreendeu? Sim, entendi. Eu até queria aproveitar que a gente está falando sobre a questão dos sintomas serem diferentes entre as mulheres e entre os homens, doutor. Um dado, inclusive da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostra que entre 99 e 2019, as mortes por infarto entre mulheres de 15 a 49 anos aumentaram 62%. Nesse caso das mulheres, os fatores que a gente já citou aqui são os mesmos que estão relacionados a esse aumento do infarto, ou por ser mulher tem algumas outras coisas que podem estar envolvidas? Talvez uma menopausa precoce, algo nesse sentido? Os fatores são os mesmos, porém a diferença são essas manifestações que são mais atípicas nas mulheres. E do outro lado, enquanto que o homem desenvolve aí normalmente hipertensão mais precoce, lá pelos 30 anos em diante, já placa de gordura em coronária, hipertensão e tal, não que não possa desenvolver antes, como eu acabei de falar, né, mas depois dos 30, né, muito comum. A mulher é depois dos 40, depois dos 45. Por quê? Na medida que baixa o estrogênio, que é um hormônio próprio da mulher e cardioprotetor, ou seja, ele melhora o endotélio, que é a camada interna das artérias, protege o endotélio. Na medida que começa a baixar esse hormônio, o estrogênio na mulher, que é no período do climatério, no menopausa, que às vezes pode ser precoce, com 40 anos, 45, né? Mas assim, é muito comum a gente ver depois dos 45, 50 anos. A mulher chega no consultório com 50 anos, vem fazer o check-up. Doutor, minha pressão sempre foi 10 por 6, 100 por 60, né? 10 por 6. E agora tá aí 16 por 10. Tipo, virou um disjuntor. Bem-vindo. Climatério, menopausa, 50 anos, virou disjuntor, baixou o estrogênio, apareceu a hipertensão. Então, quer dizer, respondendo então a tua pergunta, a manifestação no homem é mais precoce na idade e na mulher, sobretudo, vai acontecer ali no período de climatério e menopausa. Lá depois dos 50, 60 anos, homem e mulher ficam parecidos no que tange aí as doenças cardiovasculares. Porém, realmente a mulher vai desenvolver um pouquinho mais tardiamente, sobretudo nesse período aí do climatério. Sabe que assim, o meu doutorado eu estou fazendo na área de hipertensão e fatores ambientais, né? Sim. Altitude, frio, calor, poluição, fatores ambientais, né? Cada vez está mais em voga isso, tá? Então hoje se sabe que cidades com um nível maior de poluentes é ruim para o coração, até questões sonoras é ruim para o coração, questões ambientais, enfim, né, cada vez mais linkadas, não só com doença cardiovascular, mas com saúde como um todo. E aí entra o que tu colocou, né, o estresse, a ansiedade, sobretudo em cidades grandes, né, a vida mais agitada. Estresse, ansiedade, depressão são fatores de risco independente para a doença cardiovascular. Ou seja, o indivíduo que está numa sobrecarga muito grande de estresse ou que está num quadro de depressão não tratado ou não diagnosticado de forma adequada, além do mal que isso faz para o indivíduo e para a família como um todo, né, o estresse, a depressão de alguém, sobretudo para o próprio indivíduo, isso aí é um fator de risco isolado, não precisa ter outras coisas para predispor para um derrame ou para o infarto, tá? Então, como tu colocaste, é mais um fator de risco e que não é fácil hoje em dia o controle de estresse e ansiedade, associado aos outros fatores ambientais que coloquei também. Então, a gente acabou de alavancar mais 2 fatores importantes, ambiente, estresse, ansiedade. Então, veja que a medicina hoje também, ela é multiprofissional, é preciso trabalhar junto do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, do colega endócrino, clínico, enfim. A medicina hoje tem que ter essa visão mais completa, né? Doutor, até aproveitando, falando dessa questão da depressão e da ansiedade, eu digo, nós, público, leigo, a gente ainda confunde com muita facilidade os sintomas da ansiedade com possíveis sintomas de infarto, por exemplo. Aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela sensação como se você fosse morrer naquele momento. Tem como a gente diferenciar esses sintomas de alguma forma, só pra gente saber quando eu devo correr dentro de 10 minutos pro hospital porque eu tô tendo um infarto e eu vou morrer nos próximos minutos? Ou quando eu posso tomar um calmante ou procurar o meu psiquiatra, o meu psicólogo, porque eu sei que aquilo ali é um sintoma de ansiedade?
O quadro de ansiedade é aquele... Bom, primeiro que assim, todos nós temos que ter algum grau de ansiedade, é um fator de proteção, de sobrevivência, tá? Isso desde a história lá da pré-história, né? Sim. Se o cara lá, o homem das cavernas, ele não tivesse uma adrenalina, uma ansiedade, ele não ia fugir da onça. Não ia sair do lugar. Não ia sair do lugar, né? Do antílope, né? Enfim, ele tinha que caçar, ele tinha que ter uma adrenalina, né? Então, um grau de estresse, de ansiedade é normal de sobrevivência. Eu preciso, ao atravessar a rua numa cidade movimentada, ter um grau de estresse, de ansiedade que vai me proteger, correto? Sim, sim. Agora, aquele estresse, aquela ansiedade que perdura por mais de 6 semanas e atrapalha a vida pessoal do indivíduo e de quem convive com ele ao nível que ele não tem mais paz, né? E esse indivíduo ele pode levar a um quadro de pânico, um transtorno de pânico, que aí entra na tua pergunta, que é aquele indivíduo que chega no consultório médico, sobretudo do cardiologista. Doutor, eu tô com dor no peito, me conta aí tua dor no peito. Doutor, é uma dor que vem e que me sufoca, o ar parece que não consigo respirar, o ar não dá volta, uma sensação de calor, de aperto, de mal-estar, uma sensação que vou desmaiar, um tremor, enfim. Normalmente isso é um quadro de pânico, é uma ansiedade, um estresse exacerbado. Então, o indivíduo que tem um transtorno de ansiedade, que volto a dizer, tem que pelo menos, no mínimo, 6 semanas para um diagnóstico desse. Sim. E aí entra o médico, psiquiatra, psicólogo e tal. E que esse quadro de ansiedade não é conduzido ou tratado de forma adequada, ele pode desenvolver períodos ou quadros de pânico. Esse pânico é um momento, uma situação que pode durar 5, 10 minutos, em que o indivíduo simplesmente tem uma sensação de falta de ar, de sufoco no peito e a sensação de que vai morrer. Isso mesmo. Às vezes ele tem que abrir a janela e quase pular a janela, sair fora de casa porque vai morrer. Isso é o pânico, isso é a ansiedade. E vou dizer para vocês, de cada 10 pacientes que procuram com queixa de dor no peito, pelo menos metade destes é um quadro de ansiedade, de pânico, e que na verdade não é nada cardiológico. Então o quadro de pânico e de ansiedade precisa ser diferenciado, mas vamos lá, o quadro de pânico e de ansiedade, quando não tratado, ele é sim um fator de risco isolado para que esse indivíduo possa vir ter derrame ou infarto. Então, não é benigno do ponto de vista cardiológico, tá? Sim. Porém, tem que ser feito o diagnóstico adequado e tratado adequadamente pelo profissional adequado. Um bom clínico trata, né? E por vezes tem que mandar psiquiatra, psicólogo e tudo mais. Então, veja, tratar a ansiedade vai refletir lá na frente para o seu coração. Porém, eu tenho que fazer os diagnósticos diferenciais, né? Sim. Doutor, tem algum, até para comentar como um formato de dica, tem algum erro muito comum que você vê que as pessoas cometem quando sentem algo estranho, essa dor estranha no peito? Além do fato de que a gente deixa para ir no médico só quando já não tá aguentando mais, fala, não, agora eu preciso ir. Por exemplo, eu tô com dor no peito, eu não posso fazer tal coisa, eu tenho que evitar determinado movimento, sei lá, tomar água, tomar algum comprimido para minimizar aquela dor. Que coisas eu devo evitar para isso talvez não atrapalhar o diagnóstico de uma doença cardiovascular? Melhor é tu ter um médico da confiança que por vezes tu vai ligar para ele, mandar mensagem, enfim, quando não estiver legal. Sim. Mas assim, o indivíduo que já convive com um quadro de ansiedade, ele vai conseguir entender quando ele tem um quadro de pânico ou não, né? Ou é uma outra dor. Mas às vezes a pessoa que nem entende que está passando por um quadro de um transtorno de ansiedade, ela vai confundir, não vai saber. A dor do infarto, ela é uma dor que não passa de jeito nenhum e muito forte, muito opressora na região do peito mais à esquerda. O que não se deve fazer? Bom, eu acho que o que deve fazer é mais fácil de dizer, perfeito, né? Ligar para o seu médico ou ligar para o SAMU, ligar para, enfim, para algum pronto atendimento que venha, que preste o primeiro atendimento, socorro, mesmo que por vezes seja apenas um quadro de pânico, que não é tão simples assim também, o mal-estar é muito grande. Nessa hora, o melhor é procurar por ajuda e fazer esse diagnóstico diferencial.
Eu costumo dar meu celular para meus pacientes, né? Penso que cardiologista tem que ser assim. Sim. O paciente me liga, eu já Você consigo... já sabe, já acompanha ele também, né? Muitas vezes já é informação. paciente, né? E Sim. tal. Então, facilita, né? Mas vou dizer para vocês, normalmente, seja o horário que for, o paciente me liga, ele já sabe o diagnóstico e eu já entendi o que é também quando é dor no peito relacionada a infarto, tá? Sim. Mas assim, para deixar mais claro para o público, a dor do pânico, da ansiedade é aquela dor assim, é um sufocamento, uma sensação de asfixia, de falta de ar, que o ar não dá a volta para respirar, um tremor, sensação que vai desmaiar, tá? Isso. Essa é do pânico e ansiedade. A dor do infarto é um aperto terrível no peito e que pode ir para os braços e para o queixo e às vezes para a região do estômago. Perfeito. Aí, corra para o médico. Né? Tem 10 minutos. Passo. Doutor, eu queria voltar um pouquinho nos dados apresentados no comecinho da entrevista, que era com relação à diminuição no consumo de álcool e o aumento do consumo do tabaco, né? Do cigarro, hoje em dia o vape que está muito famoso, Exato. Esses novos cigarros eletrônicos. Pensando nesse sentido, de certo modo, é positiva essa redução do consumo do álcool mais o aumento do consumo do tabaco? Porque eu tenho na minha imaginação, e aí o senhor vai poder explicar melhor, que o tabaco ele é mais prejudicial que o álcool, mas isso pode ser uma referência totalmente leiga e errônea da minha parte. Mas eu queria que o senhor explicasse isso, entendeu? Porque às vezes a gente está valorizando o fato de ter dado uma caída no consumo de álcool, mas se o cigarro aumentou também... Não é legal. Não é proporcional, entendeu? Não. O cigarro, ele é ruim tanto para quem fuma quanto com quem convive, que é o tabagismo passivo, tá? Exato. O vape é um grande problema porque o indivíduo engana-se achando que aquilo tem saborzinho disso e daquilo, não tem muito cheiro, que não está ficando não é tão problema. Prejudicial então, quanto. Tem tão quanto prejudicial que o cigarro normal, e além disso tem aquela bateria de lítio que leva a pneumonia química, então leva a outros problemas inclusive, tá? Então o tabagismo é um problema social do ponto de vista que o indivíduo está prejudicando ele e prejudicando quem está ao redor. Quem convive com o tabagista, cada 10 cigarros que ele fuma, o indivíduo que convive fumou um junto, sem querer, né? Passivo. Caramba. Então, mas assim, esse dado do cigarro veio no último ano, esse aumento, tá? Sim, verdade. Estava em queda, agora aumentou. Vamos torcer para a população fazer isso aqui que a gente está fazendo, se conscientizar. E sobre o álcool, que bom que vem reduzindo. Sobre a atividade física, que bom que vem aumentando. Mas sobre o sobrepeso e a obesidade, péssimo. E aí são hábitos alimentares, né? Tem vamos supor, tem um que eu posso dizer que é mais prejudicial que o outro? Por exemplo, o estresse é mais prejudicial que o cigarro, legal. ou o cigarro é mais prejudicial que o álcool? Tem esse comparativo? Vamos lá, a hipertensão é a principal doença que leva a desfechos como infarto e derrame, tá? E se eu colocar o peso de tudo isso na hipertensão, a obesidade é o pior. Tá? Certo. Então, assim, o principal impacto que leva tanto a hipertensão quanto a hipertensão resistente de difícil controle é a obesidade. Certo. Mas daí depois vem o excesso de sal na comida, vem o tabagismo, exagero de álcool, falta de exercício físico, o estresse, né? Vamos ver se eu não esqueci de nada aqui. Basicamente isso, tá? Então, o principal, obesidade, tá? E é o que mais impacta. Mas sedentarismo, tabagismo, exagero no álcool, exagero no consumo de sal e o estresse e fatores ambientais. Top 6 ali, piores. Aí, tá? E só pra gente finalizar, doutor, falando um pouquinho sobre questão de noite de sono. A gente tem acompanhado que as noites de sono também acarretam no estresse, acarretam no cansaço, no aceleramento cardíaco, na questão da ansiedade. Vocês, até falando por conta da sociedade também, de cardiologia, vocês têm acompanhado essa situação toda? Realmente, noites mal dormidas, aquelas noites perdidas, seja por festa, seja por insônia, por outros fatores, são também prejudiciais para essas questões cardiológicas? Perfeita a tua pergunta. Vamos lá de novo? Obesidade, tabagismo, falta de exercício físico, sedentarismo, excesso de sal, né? Excesso de álcool, estresse e fatores ambientais, são 6 aqui, né? Sim. Vamos colocar o 7º, o sono, tá? Então, assim, a nossa recente diretriz 2025 de hipertensão aborda tudo isso que nós estamos falando, tá? Eu fui um dos que escreveu, autores.
e o sono entra lá de forma bem importante, tá? Vamos lá, eu falei agora, obesidade é uma das principais causas de hipertensão secundária e de hipertensão resistente. Uhum. E o sono entra na mesma linha, tá? Hoje, o sono é o que mais impacta, né, em hipertensão secundária e resistente junto da obesidade, por incrível que pareça, tá? Caramba! Então, hoje, ano passado, né, em 2025, a cardiologia ganhou uma sub-área de atuação, né, mais uma área da cardiologia, que é a medicina do sono. Então, a medicina do sono hoje está para o otorrino, está para o pneumo, está para o neuro e está para o cardio. Sim. Por quê? Porque a apneia obstrutiva do sono, aquele ronco que tem paradas respiratórias, não só leva o indivíduo a um cansaço diurno no outro dia, mas também predispõe a uma hipertensão e predispõe a arritmias cardíacas. Isso mesmo. Bom, vamos lá, digamos que o indivíduo não esteja fazendo apneia. O sono mal dormido, não reparador, já basta para dar desfecho cardiovascular. Então, sim, o sono interfere diretamente na qualidade de vida do indivíduo e nos desfechos cardiovasculares e entra dentro do que a gente nomeou o sétimo pilar, mas que tem uma mesma relevância, tu me perguntou antes, da obesidade hoje, sobretudo na hipertensão arterial. Caramba, é bem então, impactante realmente, isso. abordar o sono hoje, para o cardiologista que não abordava, passa a ser um dever de casa. Né? Tá? Então, e por vezes, é claro, o indivíduo vai ter que fazer uma polissonografia, um método diagnóstico, vai ter que ser encaminhado ao especialista do sono, que, como eu falei, hoje tem o cardio, tem o neuro, tem o pneumo, tem o otorrino, que trabalham junto por vezes, inclusive o dentista tem, né, uma sub-área também na questão do sono, tá? Por conta da oclusão. Então, veja que a pergunta que tu me colocaste foi muito completa, né? Eu acho que agora nós fechamos todos. Sim, citou os 8 ali, e os 8 você pilares. veja que cada um desses é um capítulo que pode ser falado à parte. Né? Exato. Então... E até para a gente finalizar esse resumo mais geral e depois poder falar com isso com mais propriedade numa próxima oportunidade, doutor, eu perguntei da questão do sono porque eu vi que o termo melatonina foi um dos mais pesquisados no Google nos últimos tempos. Muito pesquisado. E aí me surgiu uma dúvida, que é com relação ao consumo de melatonina ou então de outros suplementos para o sono. Isso, de certo modo, é positivo ou pode mascarar doenças relacionadas ao coração, por exemplo? A melatonina, vamos lá, é o que tem de mais natural, entre aspas, né? Isso. Mas mesmo assim precisa de um acompanhamento médico, porque é uma gama de medicações que eu posso estar oferecendo para o meu paciente conforme o caso a caso. E sim, o que disseste, uma melatonina posso estar mascarando, né, algo mais sério aí nessa questão do sono, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono. Quer dizer, vai dar uma induçãozinha melhor do sono, mas o indivíduo não vai ter um sono reparador e está mascarando mesmo. Então, questão do sono precisa ser abordado com o seu clínico, com o seu médico, e hoje sim o sono entra não só no score adequado para a qualidade de vida, mas para a prevenção de doença cardiovascular. E na cardiologia entra sobretudo aí na hipertensão e em arritmias. Doutor, eu queria te agradecer. Obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos, essas dúvidas, esses dados também bastante recentes. A gente vai deixar também na matéria escrita aqui as informações. Deixa o espaço aberto para suas considerações finais também. Doutor tem um perfil no Instagram que tira dúvidas também. Lá tem todas as suas especialidades, próximas palestras que o senhor vai participar. Deixa o espaço aberto, te agradeço mais uma vez pelo bate-papo, doutor. Eu que agradeço, muito boa a entrevista, esperamos que a partir daqui a gente venha conversar de outros assuntos que o público aí do Repórter MT queira, né? Meu Instagram é Dr. Fábio Argenta, e acho que a dica que eu diria é a seguinte, nunca é tarde para começar uma atividade física e para abandonar o tabagismo. Então, assim, se você iniciar uma atividade física e você abandonar o tabagismo, você está mudando o jogo aí, né? Você está traçando a tua longevidade, um caminho melhor para a tua saúde.
Então, realmente, nunca é tarde para deixar o tabagismo e nunca é tarde para começar a fazer uma caminhada. Acho que essa é a dica. Mudar o rumo da sua vida. Hein? Exatamente. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima. Até breve.